E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto e hoje eu vou falar com vocês de um algoritmo clássico quando a gente fala de processamento de imagens e aprendizado de máquina, um algoritmo chamado Caminhos. Eu vou explicar por que ele é importante, onde a gente aplica ele e por que ele é tão popular nessa literatura. Antes de tudo, a gente precisa entender que o Caminhos é um algoritmo que entra na categoria de algoritmo de aprendizado não supervisionado. E aprendizado não supervisionado é uma coisa extremamente poderosa quando a gente fala de IA, aprendizado de máquina em geral. Por quê? Porque ele é capaz de aprender de forma não supervisionada, ou seja, sem supervisão de um ser humano. Ele é capaz de discernir entre um objeto e outro sem precisar de um ser humano indicando, isso aqui é uma cadeira, ou isso aqui é uma pessoa. Ele por si só é capaz de identificar essa diferença. Dessa forma, a gente diz que o aprendizado não supervisionado consiste na construção de modelos sem informação de treinamento. Imagina você ser capaz de entregar uma série de fotos para um algoritmo, fotos de animais domésticos, por exemplo. E o algoritmo sozinho vai ser capaz de identificar que ali tem um cachorro, ali tem um gato, ali tem uma calopsita e por aí vai. O algoritmo faz isso sozinho, sem precisar que um ser humano marque na mão. Aqui tem um cachorro, aqui tem um gato. E isso é feito de forma não supervisionada. E daí que vem o grande poder desse tipo de algoritmo. Os algoritmos não supervisionados são bastante visados, pois se você consegue ter um algoritmo com capacidade de classificar coisas sozinho, você diminui a mão de obra que você precisa para aquele algoritmo executar e ele pode executar uma ação para você totalmente automática. Não é à toa que no mercado um tipo de algoritmo como esse ele pode ser extremamente útil. Por exemplo, imagine uma aplicação de segmentação de mercado. Você quer identificar automaticamente um grupo de indivíduos que tem preferência por um determinado produto. Isso a gente pode até traçar um paralelo com o que aconteceu recentemente envolvendo o Facebook e a Cambridge Analytica. Imagina um algoritmo não supervisionado que é capaz de ler uma massa de dados muito grande, identifica possíveis eleitores do seu candidato e dá a eles uma propaganda específica. Nesse tipo de exemplo, você consegue ver bem o quão poderoso um algoritmo não supervisionado é capaz de ser. Imagina um algoritmo que ele analisa, por exemplo, o histórico de um grupo de ações, do mercado de ações, e começa a fazer previsões se aquela ação vai subir ou se ela vai cair. Também é um tipo de informação bastante visada e que entra no conjunto de possibilidades que um algoritmo de aprendizado não supervisionado é capaz de fazer. Processamento de linguagem natural. Imagina um algoritmo que é capaz de, por conta própria, sem supervisão humana, ser capaz de entender a semântica do que um ser humano está dizendo. Por exemplo, você fala alguma coisa e o algoritmo entende o que você falou. Se você conseguir fazer isso bem, você consegue até criar algoritmos que legendam automaticamente alguma coisa no YouTube, e sem falar na visão computacional também. Imagina um algoritmo que, usando apenas uma câmera, ele começa sozinho a identificar objetos que estão ali no cenário. Isso poderia ajudar muito um deficiente visual, por exemplo. Então nota como a importância dos algoritmos não supervisionados é muito grande. É fundamental que a gente discuta um pouco sobre isso também. Só que, claro, você deve estar pensando aí que os algoritmos não supervisionados, eles são mais difíceis de se trabalhar do que os supervisionados. Com certeza. Porque o grau de complexidade de um algoritmo não supervisionado é maior, pois, além de classificar alguma coisa, o algoritmo ainda tem que identificar o padrão que diferencia um objeto do outro. É muito mais fácil quando um ser humano já diz, esse cara aqui tem um padrão diferente desse. Imagina um algoritmo ter que descobrir
que uma coisa é diferente da outra. É muito mais trabalhoso você fazer isso, ainda mais de forma automática, que é o caso dos algoritmos não supervisionados. Dentro do grupo de algoritmos não supervisionados, a gente costuma trabalhar com o que chamamos de técnicas de agrupamento. Em que consiste o agrupamento? Consiste em você automaticamente identificar objetos ou amostras que são parecidas uma da outra. Para a gente entender isso, vamos fazer uma analogia, por exemplo, com arrumar o seu quarto. Imagina que você vai fazer um algoritmo de aprendizado não supervisionado capaz de arrumar seu quarto sozinho. Então imagina aquele quarto muito bagunçado, com cuecas, camisas, calças, tudo jogado no chão. Uma arrumação que faz sentido é você pegar as roupas que estão no chão e as cuecas você deixa na gaveta das cuecas, as camisas você coloca na gaveta das camisas e as calças você coloca na gaveta das calças. Isso já é uma forma de agrupamento, já que você está agrupando amostras, ou seja, roupas que têm coisas em comum. Né? Cuecas, elas têm características em comum, camisas têm características em comum e calças têm características em comum, e uma bem diferente da outra. O algoritmo tem que ser capaz de diferenciar, por exemplo, o que é uma cueca de uma camisa e agrupar esses caras que são parecidos, tudo sozinho, sem que exista um treinamento prévio. O Caminhos é um dos algoritmos mais simples capaz de fazer esse tipo de coisa. Analisar uma massa de dados e agrupar os dados que sejam parecidos. Para a gente entender isso, vamos usar como exemplo o agrupamento de canais de YouTube. Esse é um exemplo que eu inventei que não é muito fiel à realidade. Eu peguei aqui 10 canais de YouTube diferentes e a gente vai classificar eles ou agrupar eles em canais de divulgação científica e canais de entretenimento. A gente vai usar a estratégia Caminhos para fazer essa classificação aí de forma automática. Lembrando que esse é só um exemplo trivial, é meio que uma brincadeira, não segue fielmente a realidade esse meu exemplo, é só para a gente ilustrar e entender melhor como que o algoritmo Caminhos funciona. Então será que podemos classificar esses 10 canais, ou vou ver se eu coloco eles aí na tela de alguma maneira? Será que a gente consegue classificar eles em canais de divulgação científica e canais de entretenimento? Para isso a gente vai precisar de alguma informação numérica de preferência. Para isso, vamos imaginar um algoritmo mágico que analisa cada um desses 10 canais e atribui o que chamamos de pontos de humor e pontos de informação. O ponto de humor seria o quão voltado para o humor esse canal é. E o ponto de informação é o quão voltado para conteúdo educacional ou informação científica esse canal tem. Lembrando que esses pontos eu também inventei eles. Eu inclusive defini valores que ajudassem na hora que eu fosse explicar o exemplo. Então não tome eles como verdade. Se você é dono de algum desses canais e ficou ofendido pela atribuição que eu fiz, não fique ofendido. Essa atribuição aí não tem nenhum respaldo em coisa alguma. É mais para ilustrar o funcionamento do algoritmo Caminhos. Tá certo? Então, dito isso, como é que funciona o Caminhos? O primeiro passo é você definir quantos conjuntos, quantas gavetas vão existir. Não tem como o algoritmo adivinhar quantas gavetas você precisa. Você mesmo escolhe. Então, eu vou definir duas gavetas, dois conjuntos diferentes. Um conjunto para ser o conjunto de canais de informação de divulgação científica e o outro conjunto para ser canais de humor. Então são dois conjuntos diferentes que eu defino desde o começo. Então eu defini a quantidade de conjuntos, eu defini o meu K. Normalmente a gente chama isso da variável K, normalmente na literatura. Então eu vou precisar escolher aleatoriamente um canal para cada conjunto. Então, se são dois conjuntos, eu vou ter que selecionar dois canais aleatoriamente. Eu vou selecionar aleatoriamente o Cadê a Chave e o Primata Falante. Então, ao fazer essa escolha randômica, eu já coloco esses canais que eu escolhi em uma gaveta. Então, eu
selecionei aleatoriamente o Cadê a Chave, eu vou colocar ele em canais de entretenimento. Eu vou selecionar aleatoriamente o Primata Falante e vou colocar em canais de ciência. Aí talvez você pergunte, mas Lucas, você roubou, você pegou dois canais que claramente são dos grupos distintos. E se eu desse o azar de eu pegar, por exemplo, Space Today, Primata Falante e botar na gaveta de entretenimento? Isso pode acontecer? No caso do Caminhos pode. Lembrando que essa é uma versão do Caminhos, né? Selecionar aleatoriamente amostras e atribuir em cada conjunto. Essa não é uma estratégia muito boa, mas como o Caminhos ele consegue ir se corrigindo com o tempo, essa inicialização ruim não chega a ser tão problemática. Eu escolhi dois canais, um de ciência e um de divulgação científica, e já coloquei nas gavetas corretas, só para a gente ter um exemplo mais didático para a gente entender. Mas confie em mim, se eu tivesse escolhido randomicamente dois canais de ciência ou dois canais de humor, o Caminhos ainda ia ser capaz de se autocorrigir e classificar corretamente ao final. Claro que se você, como eu falei, o Caminhos ele tem várias versões diferentes, você pode escolher uma versão muito ruim e fazer uma péssima classificação. Isso pode acontecer. Mas existem formas, existem versões do Caminhos que você pode tratar possíveis problemas e mesmo assim ele funcionar bem. Então, dito isso, né, para a gente continuar o nosso exemplo, eu peguei aleatoriamente dois canais, eu peguei o Primata Falante e peguei o Cadê a Chave. O Primata Falante eu já boto na gaveta de ciência e o Cadê a Chave eu já boto na gaveta de entretenimento. Beleza. O que eu tenho que fazer agora é classificar os outros 8 canais que ainda não estão em gavetas nenhuma. O primeiro passo do algoritmo é todos os canais estarem em um conjunto ou em outro. E como é que eu faço isso agora? Eu tenho esses dois conjuntos, o conjunto de ciência que já tem o Primata Falante e o conjunto de humor que já tem o Cadê a Chave. A gente vai chamar esses dois representantes de centroides. É comum na literatura do Caminhos a gente chamar isso de centroide. Então você tem esses dois centroides aqui e a gente vai ter que aplicar uma coisa que a gente chama de critério de similaridade. Ou seja, é um critério que define o quão similar um canal é do outro, o quão similar uma amostra é da outra. É basicamente uma continha matemática que vai me dizer, por exemplo, vamos pegar o Space Today. O critério de similaridade vai ser uma continha que vai verificar se o Space Today é mais próximo do Primata Falante ou é mais próximo do Cadê a Chave. Então você aplica o critério de similaridade em cada um desses canais que estão sobrando com os centroides. Esse critério de similaridade é que vai nos dizer para qual gaveta o Space Today vai, e os outros canais também, obviamente. Para a gente entender isso, vamos para um exemplo prático. O critério de similaridade, como eu falei aqui com vocês, é uma continha. E a continha mais simples que a gente pode usar é a distância euclidiana. Se você está habituado com a linguagem matemática, é basicamente a distância entre dois pontos P1 e P2. A gente vai usar os pontos de humor e os pontos de entretenimento para verificar se o Space Today tem mais a ver com Cadê a Chave ou se o Space Today tem mais a ver com o Primata Falante. Então, vamos aplicar primeiro o critério de similaridade do Space Today com o Cadê a Chave. Então você vai ter aí na conta a raiz quadrada de 2 menos 6. Por que 2 menos 6? É porque eu estou subtraindo os pontos de humor do Space Today menos os pontos de humor do Cadê a Chave. 2 menos 6 ao quadrado, mais 8 menos 4. Por que 8 menos 4? Porque eu estou pegando os pontos de ciência do Space Today e subtraindo pelos pontos de ciência, os pontos de informação do Cadê a Chave. 8 menos 4 ao quadrado. Essa conta deu 5,65. Quanto mais próximo de zero dá essa conta, mais próximo um canal está do outro. Esse valor de 5 é um valor um pouquinho elevado, o que demonstra que o Space Today
é um canal bem diferente do Cadê a Chave. Agora vamos aplicar o mesmo critério de similaridade do primata falante com o Space Today. Vamos ver o que vai dar isso daí. Então você vai ter raiz quadrada de 2 menos 3,2. De onde veio esses valores? É o ponto de humor do Space Today, 2, menos os pontos de humor do primata falante, 3,2 ao quadrado, mais 8 menos 7. 8 são os pontos de informação do Space Today, menos os pontos de informação do primata falante. 8 menos 7 ao quadrado, aí a conta deu 1,5620. Então, quem é mais similar? De qual ele chegou mais perto? Ele chegou mais perto do Cadê a Chave ou o Space Today chegou mais perto do primata falante? Chegou mais perto do primata falante. Então nós vamos classificar o Space Today como canal de divulgação científica. Então ele vai para a gaveta da ciência. Então nota como o centroide é ele que decide para qual gaveta, para qual conjunto o canal vai. Certo? Então, para ver se você entendeu mesmo, vamos para o segundo exemplo. Vamos pegar agora o canal Coisa de Nerd e ver o que acontece. Vamos aplicar o critério de similaridade do Cadê a Chave com o Coisa de Nerd. Você vai ter raiz quadrada de 7 menos 6 ao quadrado. O 7 é os pontos de humor do Coisa de Nerd, menos 6, que são os pontos de humor do Cadê a Chave, mais 3 menos 4 ao quadrado. O 3 são os pontos de ciência do Coisa de Nerd, isso. O 3 são os pontos de ciência do Coisa de Nerd, menos os pontos de informação do Cadê a Chave, 3 menos 4 ao quadrado. Deu 1,4142, o que mostra uma proximidade muito grande entre o Cadê a Chave e o Coisa de Nerd. Agora vamos aplicar o critério de similaridade do Coisa de Nerd com o primata falante. Você vai ter 7 pontos de humor, raiz quadrada de 7 menos 3,2. Os 7 são os pontos de humor do Coisa de Nerd, menos 3,2, que são os pontos de humor do primata falante. 7 menos 3,2 ao quadrado, mais 3 menos 7 ao quadrado. O 3 são os pontos de ciência do Coisa de Nerd e o 7 é os pontos de ciência do primata falante. Essa conta deu 5,51. Então, na comparação, o Coisa de Nerd está mais próximo do centroide Cadê a Chave. Então, o Coisa de Nerd é classificado como um canal de humor. Tá certo? E a gente vai repetindo essa estratégia até que todos os canais tenham uma gaveta, ou uma classe, ou um conjunto. Tá certo? Então, quando todo mundo pertence a um conjunto, a gente encerra a primeira etapa. O que provavelmente vai acontecer, eu vou colocar aí na tela, você vai ter 5 canais que vão pertencer a entretenimento e outros 5 que vão pertencer a divulgação científica. O passo 2 do algoritmo é você recalcular os centroides. É aí que o Camins demonstra o seu poder, pois ele ajusta, ele vai se autoajustando até que os conjuntos sejam realmente bem representativos. Então, como vocês bem devem se lembrar, eu usei o Cadê a Chave como o centroide dos canais de humor e eu usei o primata falante como o centroide dos canais de divulgação científica. Agora eu vou calcular novos centroides automaticamente. E como é que eu calculo esses novos centroides? É basicamente a média entre todos os representantes do conjunto. Então eu vou pegar os pontos de humor de todos os canais de entretenimento, estou colocando aí na tela, 6 mais 7 mais 8 mais 10 mais 5,
respectivamente, são os pontos de humor do Cadê a Chave, Coisa de Nerd, Castro Brothers, Felipe Neto e Nostalgia, dividido por 5, já é a média, são 5 representantes, vai dar 7,2. Eu vou fazer a mesma coisa com os pontos de ciência, pontos de informação, que vai dar 2,8. Assim, o novo centroide do conjunto de canais de entretenimento é 7,2 e 2,8. Eu vou fazer a mesma coisa para os canais de divulgação científica. Eu vou calcular os pontos de humor dos 5 canais de divulgação científica, que são Space Today, Manual do Mundo, Peixe Babel, Primata Falante e qual que é o último? Canal do Pirula. 6 mais 7 mais 8... Não. 2 mais 4,7 mais 3,9 mais 4,1 mais 3,2 dividido por 5. Deu 3,58. A mesma coisa para pontos de informação, que vai dar 6,8. Com isso, nós temos os 2 novos centroides. O que a gente faz agora? A gente repete o cálculo do critério de similaridade usando esses novos centroides para ver se cada canal permanece na gaveta em que está. Se ao final ninguém trocar de lado, o algoritmo encerra. Então, para entender esse cálculo, vamos pegar como um exemplo aí o canal Nostalgia. O Nostalgia, ele caiu no grupo de humor, no grupo de entretenimento. Vamos ver se com esses novos centroides ele vai permanecer no grupo de entretenimento ou se vai sair fora para o de ciência. Então você vai aplicar o critério de similaridade do Nostalgia com o centroide de entretenimento, o que vai dar raiz quadrada de 5 menos 7,2. O 5 é o ponto de humor do Nostalgia menos o ponto de humor do centroide de entretenimento. 5 menos 7,2 ao quadrado mais 5 menos 2,8 ao quadrado. O 5 é o ponto de informação, ponto de ciência do Nostalgia, menos o ponto de ciência do centroide desses canais de entretenimento. A conta deu 3,11. Eu vou aplicar agora o critério de similaridade do Nostalgia com os canais de divulgação científica. Você vai ter raiz quadrada de 5 menos 3,58 ao quadrado, mais 5 menos 6,8 ao quadrado, o que deu 2,29. De quem ele está mais perto? Ele está mais perto do centroide de divulgação científica. Então a Nostalgia muda de lado. A Nostalgia passa a pertencer à gaveta dos canais de divulgação científica. Então nota que à medida que você recalcula os centroides, quando você define novos centroides, as amostras vão mudando de lado. Com isso, o algoritmo vai convergindo até que os conjuntos estejam bem representativos, bem homogêneos. Enfim, esse procedimento vai sendo repetido até que nenhum canal mude de lado. Essa, pelo menos, é uma versão bem clássica do Caminhos. Existem uma série de outras. Você pode mandar o algoritmo repetir isso 20 vezes, ou 100 vezes, ou 1000 vezes. Você pode definir vários critérios para interromper o algoritmo. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ficado bastante claro o funcionamento do Caminhos. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever aí no canal. Sugiram algoritmos ou métodos, dúvidas que vocês tenham para que eu comente. E é isso. E não deixe de ver o próximo vídeo, que eu vou realmente implementar o Caminhos para dar uma prática para entender bem o funcionamento dele. E é isso, gente. Valeu, obrigado e até a próxima.